Então, Olá, jovens. Estamos de volta com o nosso Resumex, né, Resumex agora. E nós falamos muito sobre o movimento oblíquo, nós falamos do lançamento oblíquo anteriormente. Só que agora nós estamos falando do movimento de projeto, que o projeto, quando ele é lançado, ele tem esse movimento parabólico do movimento oblíquo, né? Isso. E tem essas duas componentes que nós temos no horizontal, nós temos um movimento retilíneo uniforme. Exatamente, com velocidade constante, né? Onde vai determinar o alcance desse projétil. E na vertical nós temos um movimento uniformemente variado, porque tem a força-peso, o peso do projétil puxando para baixo, não tem aceleração da gravidade. Exatamente. Agora você vai entender por que tem a gravidade lá naquela aula que nós falamos sobre lançamento oblíquo, lá na última aula da unidade 1. Exatamente. Por causa do peso. Exato, pessoal. Então, o que causa essa questão aí da nossa variação de altura, ele vai sair daqui com uma certa velocidade, que é a velocidade real, e a gente pode decompor essa velocidade tanto aqui quanto aqui. O que vai causar essa variação de altura aqui é justamente a força da gravidade que puxa esse projeto para baixo, que como a gente está falando de corpos, né, perto da superfície terrestre, é a força-peso, que depende da massa e da aceleração da gravidade, que é ela que faz essa variação de velocidade, né, Décio? Justamente. Por isso que houve uma variação de velocidade devido a uma aceleração e a aceleração da gravidade. Vamos dar uma olhadinha ali? Então. Se liga lá no slide, pessoal, olha só. Então, no nosso slide ali, estávamos falando do lançamento de projétil parte 1, parte number 1. Nós somos bilíngues também. E como? Olha ali, ó. Movimento analisado ao longo de duas direções. Nós estamos falando, né, Décio? Aqui, ó, o gráfico, só para a gente mostrar. A gente sempre está considerando o X na horizontal e o Y na vertical, porque nós começamos isso lá do movimento uniforme, né? Então, para não misturar, nós estamos fazendo essa referência. É claro, se você for ver alguma questão, pode mudar as letras, mas é só a gente lembrar, né? Horizontal aqui, ó, movimento uniforme, velocidade constante, e vertical, orientado para cima, né? A gente tem um movimento uniformemente variado. Movimento variado, muito bem. E aqui, só para a gente lembrar, olha só, tá aqui nossa velocidade real, representada por V, e aqui é a representação dessa velocidade tanto em X quanto em Y. Lembrando que aqui ela faz um certo ângulo, né? Se tiver com sono, você deita. Isso, então é V cosseno de θ, com sono. Se tiver sem sono, você fica em pé. Exatamente. Então, sem sono, seno, certo? Seno. Então, V seno de θ, ok? E aqui, só para a gente lembrar, tá, pessoal, que essa velocidade aqui, ela é constante durante todo o movimento, e essa velocidade aqui vai depender, né, Décio, do ponto, da altura. Da altura, né? Até chegar na altura máxima, inclusive, ela é zero, ela se anula, né? E aqui a gente tem que lembrar que essa variação de velocidade é dada justamente pela aceleração do projeto. E essa aceleração do projeto, nós vimos que ela é baseada onde? Na gravidade, né? Exatamente. Porque a única força que está agindo nesse corpo, que está solto no ar, é o peso, né? Força, peso. Que está aqui, olha só. Aqui, pessoal, lembrando que qualquer força aqui na dinâmica, né, Décio? Isso, princípio fundamental da dinâmica. É força, está relacionado com a massa e com a aceleração. Logo, peso, que é uma força, é vetorial, está relacionado com a massa e a aceleração da gravidade. A força resultante, nesse caso, é a força peso. Não tem outras forças agindo, se você desprezar a resistência do ar, inclusive, né? Que é o que nós estamos fazendo, né? Isso. E aqui, para representar, ó, nós temos a representação vetorial, certo? Pessoal, vamos prestar atenção aqui no seguinte. Quando a gente fala representação vetorial, né, Décio? A gente está falando da intensidade, a gente está falando da direção e está falando do sentido. Ou seja, para o vetor velocidade aqui no ponto de chegada ser igual ao ponto de lançamento, a gente teria que ter igual essas três grandezas. Justamente. Aqui a única coisa que é igual é a intensidade, que é o valor. A direção e o sentido mudam, então vetorialmente não é igual. Agora, para a gente ver aqui, pessoal, ó, só para a gente fazer a relação, né, de ângulos, olha só. Aqui, ó, ângulos pequenos, alcances menores. Ângulos maiores têm alcance de altura maior. E aqui o ideal é quanto? 45 é o maior, né? Alcance, né? Então, quanto maior o ângulo, maior a altura. Exatamente. Né? Vem com nós aqui, pessoal.
Esse foi o nosso Resumex? Justamente, agora é só fazer as atividades que daqui a pouco a gente volta para ajudá-los em alguma correção. Exatamente. Né? Até daqui a pouco, né? Até daqui a pouco. Olha nós aqui, aí de volta, para tirar as dúvidas, caso tenha dúvida dos exercícios, justamente, né? Os exercícios que vocês fizeram, as atividades propostas por nós, que vocês executaram. Se houve alguma dúvida, nós vamos tirar agora. Com certeza. Vamos lá, Décio, começar? Vamos lá. Questão de número 1, pessoal, olha só, tirando as dúvidas aqui, ó. Clarissa, jogadora de futebol, olha aí, ó. Chuta em sequência 3 bolas. Então ela dá um chutão ali na bola P, chutão na bola Q e outro na R, cujas trajetórias estão representadas nessa figura. Bom, Décio, a gente pode observar já que as 3 bolas têm trajetórias parabólicas, não é isso? Isso, ela deu 3 chutes, percebeu que é parabólica, então nós estamos segundo a segunda lei de Newton e temos aí o movimento, o lançamento de projétil, né? Isso. Com 2 eixos, X e Y. Pronto, só para a gente representar aqui, né? Aqui, olha, a gente pode até ver, ó, aqui tem um ângulo maior e aqui tem um ângulo grandão. P e Q, aqui, né? P e Q, eles têm o mesmo alcance, mas têm alturas diferentes. Exato. R tem um alcance diferente, mas tem a mesma altura de P, né? A professora dele vai mostrar aí as alturas máximas são iguais. Ó, pessoal, só pra gente ver aqui, ó, vou colocar representado pelo azulzinho. Aqui tá mostrando o ponto P, mas se você for pegar o máximo é aqui, né? Ó, bem aqui no vértice da parábola aqui, ó, a gente tem o máximo. Então, se você for ver esse máximo, ó, ele é igual, tá vendo? Tá na mesma altura, né? Isso, aqui é a mesma altura, ok? P. Professora, se eu fosse aí, eu não ia conseguir fazer assim, ó. Tá aqui a altura máxima. Aqui, de mesmo alcance, a gente tem o quê? Alcance é o Q igual ao... Deixa eu ver aqui. É o P, Q né? igual ao P. Ok, então a gente tem aqui 2 com alturas iguais e 2 com alcances iguais. Bom, vamos ver a pergunta. 2 com alturas iguais e 2 com alcances iguais. Isso, vamos ver a pergunta aqui. Sejam TP, TQ, TR, quase um trava-língua, os tempos gastos, respectivamente, pelas bolas P, Q e R desde, vamos ver, ó, pessoal, desde o momento do chute até o instante que atinge o solo, ou seja, é o tempo total de movimento, né, Décio? Ó, esse tempo aqui, ó, total, certo? Ok? Então, vamos ver aqui. Olha ali. Olha, bom, como os tempos são iguais, são diferentes. A gente mostra bem até a trajetória de... Voltando um pouquinho lá dele, a gente percebe que a trajetória de P e Q... Olha, chutou a bola, chutar ao mesmo tempo. Qual das duas chega? Vão chegar no mesmo lugar, mas uma vai mais alto que a outra. Qual das duas chega primeiro? P e Q. Porque as duas chegam junto no mesmo lugar. Se fossem chutadas ao mesmo tempo. Claro que P tem uma trajetória menor. É só lembrar lá do vôlei também, né? A gente tem o saque e viagem, ou não? Saque e viagem. Exatamente. É aquele saque assim que demora um tempão para chegar. Aí tem também o saque rasante, que é o saque rápido. Ou seja, a gente vê que a altura relaciona, né? O tempo desse movimento. Uma altura maior, com certeza, deve levar um tempo maior, né? Exatamente, ó. Leva um tempo maior. Tá aqui, nós temos um projétil aqui e um aqui. Eles vão ser lançados no mesmo ponto. Se esse aqui percorrer uma altura maior, ele vai demorar mais tempo para chegar no mesmo ponto. Né? Ou seja, quanto maior a altura você chutar uma bola, mais tempo ela vai demorar. Vai chegar ao solo, né? Então ali a gente pode fazer essa análise também, não pode, Décio? Justamente. Vamos dar uma olhada? Lembrando que o tempo aí realmente depende da altura, né? Tem até uma equaçãozinha só da altura. Vamos lá, pessoal, olha só. Então ali, ó... O tempo de bola permanece no ar está relacionado com a altura, maior tempo, né? De permanência no ar. Então, como nós vimos que P e R tem a mesma altura, Q tem maior tempo, e P e R tem a mesma altura e tem o mesmo tempo, né? Pronto. Então aqui, olha só, dá para ver que a letra A de acerto, olha aí, ó. O Q é maior altura, maior tempo, P e R tem a mesma altura, mesmo tempo. Pronto, fechado, né? Questão 2, bora lá? Questão 2. Olha aí. Olha aí, ó, caçando aí, o caçador... Um índio, né? Nem hoje, porque foi feito há muito tempo e fala indígena, né? Então, mas foi feito há bastante tempo essa questão, né?
ele dispara uma flecha obliquamente, sendo a resistência do ar desprezível. A flecha descreve uma parábola num referencial fixo ao solo, né? A Deise fazendo a parábola aí. Vamos lá fazer essa parábola, muita hora nessa calma. Muita calma nessa hora. Bem na cabeça. Olha aí não tem escapatória. Considerando o movimento da flecha depois que ela abandona o arco, o que é que nós podemos afirmar? Vamos ver ali as alternativas, olha só. A flecha tem aceleração mínima em módulo no ponto mais alto. Então a aceleração vai ser mínima. A flecha tem aceleração sempre na mesma direção e no mesmo sentido, não muda a aceleração. E a flecha atinge a velocidade máxima em módulo no ponto mais alto da trajetória. Aí é só a gente lembrar, né, Décio? Olha só, tá aqui, vamos imaginar que se é a flecha, o que vai acontecer? Ela foi lançada aqui, certo? Ela vai escrever esse movimento. Lá no ponto mais alto, vamos lembrar, Décio? Justamente. Uma das componentes é zero, então não pode ser máxima no ponto mais alto, né? Exatamente. VY vale quanto? Zero, porque ele está mudando de sentido aqui, né? VX que é diferente de zero. Justamente. O que vai acontecer? Por que esse movimento acontece? Porque esse projétil está submetido à aceleração da gravidade que é constante. E ela vale quanto? 10. E ela não muda, né? Então aqui já fura, por exemplo, a letra A, né? Que ele fala aceleração mínima. Mínima. Ela nem mínima nem máxima, ela sempre vai ter o mesmo valor de 10, certo? E aqui, quando ele fala que a velocidade da flecha, né, é máxima... É máxima, ele sabe que ela é mínima, né? Se ele tivesse afirmado... Não é zero, mas é mínima. Isso, mas se ele tivesse afirmado que no ponto mais alto a componente Vx seria o valor da velocidade real de lançamento, ok. Mas não é máxima, né, no caso, porque aqui uma das componentes é zero, então... Podemos dizer até que é mínima, né? Exatamente. Que uma das componentes é zero. Máximo no lançamento aí, né? Máximo é no lançamento aqui e o valor também na hora que chega, né? Isso. Então aqui sobrou a 2 só. Só 2. Não é isso? Corretíssimo, bem fácil de analisar, bem tranquilo. Fechado? Então aqui, pessoal, a flecha tem aceleração sempre no mesmo sentido, né? Isso. De direção vertical para baixo. Ó, gente, aceleração tá aqui. O movimento que muda, ele é para cima e depois para baixo, mas a aceleração é sempre vertical para baixo. É tanto que quando está subindo ele diminui a velocidade e quando está descendo ele aumenta a velocidade, né? Que é a mesma direção aqui da força-peso, ó. Isso. Tá? Porque a aceleração, gente, e a força-peso são vetoriais, certo? E a então a força-peso... sempre direção... Isso. E mesmo sentido e direção da força resultante. Nunca é diferente da força resultante, né? Exatamente, pessoal. Então aqui a força-peso sempre vai ter a mesma direção da nossa aceleração aqui. Fechado? Então continuando, né? Questãozinha Enem, olha só. Vamos lá, se liga no Enem. Questão 3. Aí, ó, um chute, né? E o cara correu para pegar a bola. Bora ver aqui, pessoal. No jogo de futebol, um jogador faz um lançamento oblíquo de longa distância para o campo adversário. E o atacante desloca-se abaixo da bola em direção ao ponto previsto para o primeiro contato. Então, esse aqui, é porque parece gêmeos, né? Esse aqui chutou, esse chutou. O outro viu a bola e saiu correndo e acompanhou a bola. Exatamente, pessoal. Esse aqui chutou, olha só, ele chutou a bola com uma certa velocidade. E esse aqui, ele foi acompanhando a trajetória. Mas ela é parabólica, né, Décio? Porque em relação ao observador que está parado aqui, que tirou essa foto... Né, em várias fragmentações, né, para ficar assim. Então ficou parabólica. Bom, vamos ver o que ele está pedindo aqui. Desconsiderando o efeito do ar, analise as afirmativas. Isso, mas aí tem um observador que está na arquibancada assistindo o jogo, na arquibancada lateral, vê a bola executar uma trajetória parabólica. E depois o atacante. Será que o atacante também é parabólico? Ele acompanhou a bola. O atacante desloca-se em movimento retilíneo, uniformemente variado, para um observador que está na arquibancada também. Que está acompanhando a bola, mas ele é retilíneo, ele está no campo, correndo no campo. E a terceira, o atacante observa a bola em movimento retilíneo uniformemente variado. Será que a bola para o atacante é movimento retilíneo uniformemente variado? Ela sobe e desce para ele. Exatamente. Ela sobe. Vamos lá, pessoal, vamos olhar o desenho de novo, desce, ó.
Então, imagine que o observador está aqui, certo? Para o observador, a bola está em movimento em relação a ele, então realmente ela vai executar uma parábola, certo? A primeira afirmativa, aqui, vamos voltar aqui. A primeira afirmativa, ok. Quando ele fala que o atacante desloca-se em movimento retilíneo uniformemente variado para o observador que está na arquibancada, a gente tem que lembrar o seguinte, né, Décio? Olha só. Cadê o spoiler? Aqui, ó. Se ele acompanhou a bola, a velocidade X da bola é a velocidade dele, que tem que acompanhar a bola. A gente sabe que essa parte do movimento horizontal, ele é movimento uniforme, né? Não é uniformemente variado. Então, se ele não tiver uma velocidade constante, ele não consegue acompanhar a bola. Então, a aceleração... Ele passa pela bola. Zero. Então, a segunda está incorreta. Incorreta, tá, pessoal? Então, lembrando, se para ele aqui é parábola, movimento uniforme na horizontal, movimento uniformemente variado na vertical. Então, aqui, ó... E o atacante observa a bola em movimento retilíneo uniformemente variado. Retilíneo, porque como ele acompanha a bola, aqui, a bola para ele é uma reta, só que ela sobe e desce, né? Isso, ó. Ela sobe aí, ó, para ele sobe cada vez mais longe, depois cada vez mais perto. Então, na verdade, ela vai ser um movimento retilíneo para ele, mas uniformemente variado, porque a bola está subindo e descendo. É vertical, né, Décio? Então, se é vertical, a aceleração aqui, ó, é da gravidade com que seja responsável que ela vá diminuindo a velocidade, depois aumente a velocidade. Variação de velocidade, eu tenho aceleração. Aí o movimento certinho, é uniformemente variado, queda livre, né? Isso. Aí ali... Estudamos lá na nossa aula. Tá então, correto aqui? 3, mesmo com spoiler, mas... Então, a gente está explicando aqui, né? Então, a 3 ela vai estar correta, tá, pessoal? Lembrando aqui, ó, vamos voltar rapidinho, ó. Aqui, ó, em relação a ele, tá vendo? Ele está com a mesma velocidade aqui porque ele está acompanhando, mas o que a gente está analisando é que essa bola, em relação a ele, a gente fala de distância, ela está variando a distância. Ela está subindo, aumentando a distância em relação à cabeça dele, depois está abaixando, vindo em direção à cabeça dele. E sempre numa linha vertical para ele, porque ele acompanha a velocidade da bola. E lembrando, né, Décio, que nós falamos que o movimento está justamente relacionado a essa mudança de distância quando a gente considera aí um determinado referencial, não é isso? Então, pessoal, vem com nós aqui rapidinho, olha só. Considerando aí esse referencial, se essa distância estivesse alterando em relação ao referencial considerado, gente, então nós podemos falar que está em movimento, certo? Sim. Por mais que ele esteja aqui simultaneamente acompanhando a bola aqui, ó, simultâneo, mas essa bola está fazendo isso aqui, ó. Isso, está indo certo? Vindo. Então, alguma coisa aqui está fazendo variar a velocidade. Opa, variou a velocidade, tem o quê? Tem aceleração. Tem aceleração. Se tem aceleração, movimento... uniformemente variado. Exatamente. Então, a gente vai lá e coloca o movimento uniformemente variado. E ele não pode ser um movimento uniformemente variado, porque se a bola, nós falamos que no eixo X, ela percorre a velocidade constante, se ele não percorre a velocidade constante, ele não acompanha a bola. Exatamente. Né? É por isso então, que ele consegue acompanhar a bola aqui, mas só que em altura eu tenho variação. Ele olha cada vez mais alto e cada vez mais baixo. Né? A gente fala que em ponto do solo, vai estar aqui, ó. Mas só que em altura a gente pode falar que tem a variação. Então, responsável pela variação de altura é a aceleração da gravidade, que é a força-peso. Quem está na arquibancada vê um movimento, porque vê todo o arco, mas ele está vendo bola só, ele acompanha, então ele não vê o arco. Exatamente. Ele está correndo junto com a bola. Exato. Então, ele vê o movimento retilíneo e a pessoa parabólico. Só que o dele é uniformemente variado, né? E a corrida dele que é uniforme. Exatamente. Né? É isso, né? Então, a gente ficou ali... Vamos voltar rapidinho, pessoal, só para ver a letra, que eu esqueci. Peraí, vamos ver aqui, que eu esqueci a letra. É 1 e 3, então a letra D, né? D, olha aí, ó. 1 e 3, fechado? Mas eles viram lá, porque se apertou sem querer, eles viram. Mas tudo bem. Ops, escorregou aqui. Então, pessoal, lembrando que até uma próxima aula, né? Isso, pessoal, olha só, vem aqui com a gente. Que a gente vai, de novo, continuar aí uma próxima aula, a gente vai estar trabalhando o assunto, continuando também esse assunto, mas... Isso, pô, lançamento de projeto parte 1, daqui a parte 2, né? Próxima aula, né, pessoal? A gente vai passar aí a parte 2. Até uma próxima aula mesmo. Até a próxima. Com certeza. Vamos estar lá, né? Explicando, vamos... Mostrando... Colocando mais forças, né? As forças sempre vão estar vindo ali. Vamos falar um pouquinho mais também desse movimento aí, porque esse movimento, ele
não é tão simples assim, na verdade. De certa forma, você entendendo ele, você consegue fazer várias questões relacionadas aos outros anteriores, né? Com certeza vai estar bem no Enem. Mas aguarda aí que a gente vai voltar na próxima.